Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. A gente vai ver aqui algumas dicas para o desenho de mãos no estilo chibi. Apesar da construção do desenho da mão seguir praticamente os mesmos padrões do desenho da mão de um personagem normal, as mãos no formato chibi, elas são mais simplificadas. Mas, por exemplo, você segue aí, as mesmas características que tem no detalhe de uma mão de um personagem normal, que é a palma da mão, polegar opositor e na frente os dedos. Só que aqui a gente tem toda uma simplicidade que permite que a gente faça o desenho de algumas formas que no desenho normal de uma mão, né, de um personagem normal, sem ele ser chibi, não seria interessante fazer, tá? O desenho não aceitaria, não ficaria legal. Mas para personagens no formato chibi, ele é aceito. Por exemplo, essa mão aqui, né, bem mais simples, né, até porque o bracinho também, tá, você pode fazer ele até um pouquinho mais gordinho, tá? Isso depende muito de personagem para personagem. Por exemplo, também, né, uma mão fechada, que é um pouco mais simplificado que uma mão aberta. Você pode simplesmente fazer um círculo aqui, para marcar essa parte aqui da mão. Mesmo que a mão esteja com esse formato aqui, é também assim, tá? Você marca um círculo para o chibi que funciona muito bem. Mas aqui eu vou desenhar uma mão mostrando essa parte de trás da mão e dividimos aqui, o polegar. Fazemos aqui a marcação dos dedos da mão. E nós já temos aqui o desenho de uma mão fechada. É bem simplificado, pessoal. E é assim mesmo, tá? Não precisa você ficar focando muito. Até porque se você faz um desenho de um personagem chibi, que tem característica mais simplificada, aí você vem e faz uma mão super detalhada. Não vai ficar coerente com o personagem. Aqui eu estou fazendo dedos mais arredondados, tá bom? Como eu costumo falar sempre, isso vai depender muito de personagem para personagem. Vai depender do estilo de desenho que você esteja fazendo. Pode ser que você faça uma um pouco mais trabalhada ou um pouco menos trabalhada. Essa aqui é uma mão mais mediana. Ela não é muito detalhada, mas também não é o máximo de simplificação para um personagem chibi. Na mão fechada aqui, a mesma coisa, tá? Depois que a gente faz o esboço, fica muito fácil, né? Depois a gente simplesmente finaliza. Essa aqui é um lápis 2B. Se você tiver um 4B ou um 5 ou 6B para fazer aqui esse processo de arte final, pode usar à vontade, tá bom? Fazendo agora aqui uma mão fechada, mas mostrando a parte da frente da mão, tá? Mostrando os dedos, o oposto dessa daqui, tá bom? Vou fazer ela até um pouco maior. Vou fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer aqui o círculo, assim como a gente fez essa daqui. Essa aqui é um pouquinho mais trabalhada, mas é quase a mesma coisa, Você pode dividir mais ou menos no meio e nessa divisão fazer a marcação dos dedos, 1, 2, 3, 4 dedos. O polegar
ele vai ficar aqui mais ou menos aqui, ó, na linha do segundo dedo. Dobrado, tá? E aí nós começamos o punho do braço. Então veja como fica simples fazer o desenho dessa forma. Aí a gente pode estar marcando melhor aqui o detalhe dos dedos. Depois finalizando. Então, ó, basicamente esse mesmo formato de mão, porém mostrando a parte dos dedos da mão, enquanto esta mostra a parte das costas da mão. Você pode ver que são formatos de mão bem simples. E é isso mesmo, tá? A ideia do Chibi é essa mesmo, é simplificar, mas são mãos bem atraentes, tá? Não são mãos que você possa estar botando defeitos. São mãos assim que vão ficar bem atraentes e não vai ter problema nenhum aí no desenho do seu personagem. Para fazer mãos segurando algum objeto é quase a mesma coisa. Porém, olha só, vamos supor que essa mão estivesse segurando algum objeto. Bom, vou fazer ela um pouco mais abaixo. Olha só, eu vou manter mais ou menos o mesmo formato. Então, ó, mesmo esboço praticamente, tá bom? Braço pra cá. Só que o personagem vai estar segurando uma espada. Ok, não vamos focar muito na espada, só um esboço para a gente entender aí o que o personagem vai estar segurando. Outra coisa que você tem que levar em consideração quando estiver desenhando mãos segurando algum objeto é que, por exemplo, se eu segurar essa régua, quase não vai ter diferença de quando eu estou com a mão fechada sem nenhum objeto. Por quê? Porque a régua ela é bem estreita, ela não muda muito a proporção da minha mão. Mas se eu tirar a régua, em vez de fazer um desenho com o personagem segurando uma régua, eu fazer o personagem segurando um celular, note a diferença que deu aqui. Ó. Então ó, o desenho da mão já teria que ser mais diferenciado do que segurando a régua. Note a distância entre os dedos, tá? Porque eu tenho que dar a impressão de que o objeto que eu estou segurando está proporcional na minha mão, tá bom? Mas é basicamente isso que você tem que tomar cuidado quando estiver desenhando o personagem segurando algum objeto na mão. Então o desenho da espada, ela vai ter aí um distanciamento dos dedos do personagem com o polegar. Até porque mãos chibi são um pouco menores, então a gente tem que dar realmente essa impressão do que uma mão de um personagem normal. Então ó, passando... A superfície da espada ela vai ser um pouco mais circular, achatada também, tá bom? Ela é um pouco mais arredondada, mas um pouco achatada, como se fosse uma régua, só que não tão estreito. E aqui ó, eu vou desenhar os dedos do personagem. Aqui eu mantenho as características da mão normal, por exemplo, aqui ó, o dedo menor, o dedinho.
Então, ó, ficou essa pequena separação aqui entre os dedos, tá bom? O que diferenciou dessa mão aqui, ó. Então, vou finalizar ela para ficar mais claro aqui pra gente. Então, ó, vou completar aqui os dedos. E aí, ó, até detalhei bastante aqui a espada, até mais do que eu esperava. Mas tá aqui, ó, detalhe da mão segurando uma espada. Então, pessoal, essa era a dica que eu tinha para passar sobre o desenho de mãos. Ao longo do curso a gente vai ver muito mais desenho de mãos, tá? A gente vai fazer algumas poses de personagem e sempre vamos estar desenhando alguma mão. E cuidado, tá bom? Não é muito simples fazer desenho de mão, mas no Chibi a gente tem a vantagem de poder trabalhar a mão aqui com características um pouco mais simplificadas. Tudo bem? Pessoal, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.